18 horas e 59 minutos desta quarta-feira, 10 de fevereiro. Conosco aqui o carnavalesco, radiador, Luiz Fernando Rodembusch. Que tons são esses, Luiz Fernando Rodembusch? Já sabe quem ganhou no Rio de O Janeiro? tênis é vermelho, eu espero que seja a minha mangueira, sem trocadilhos, por favor, mas a minha mangueira. Tua mangueira. Mas já sabe quem ganhou? Ou Não sei. Não saiu ainda? Não vi, não. Tá, nós estamos acompanhando aqui. Tô torcendo, né, por isso. Mas o carnaval foi muito bom, viu? Está sendo muito bom ainda. Não terminou ainda? Não terminou. Eu tô com o corpo desmilinguido. Se você não ouviu essa palavra ainda, desmilinguido significa, Gilney, o cara que tá... Esgualepado pro Galdério? Esgualepado. Piorou agora. Tu fosse na pista de vento ver o desfile, não? Ainda não. Ainda não. Eu tá. estive Não em teve carnaval, Sapiranga. então. Tá bem. Sapiranga, carnaval de rua de Sapiranga. Maravilhoso. Mais de 8 mil pessoas. Olha, que 8.302 pessoas, eu cheguei a contar. Muita gente, animamos bastante a turma. Como é que foi a nossa cruzeirinha? Cruzeirinho foi bem, só que eles não desfilaram com 200 integrantes. Eram para ser 200 integrantes, foi um pouco menos lá e tal. Mas foi muito bom. E o carnaval vermelhinho e branquinho da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, ontem à tarde, das 3 da tarde até 15 para 7 ontem, foi uma loucura, o maior carnaval infantil, certamente, do Rio Grande do Sul. 1.276 pessoas, batemos o nosso recorde ontem, em pleno fevereiro, que está iniciando, né? Quer dizer, o pessoal ainda está muita gente na praia ainda. Muita gente na praia e tal. 1.276 pessoas. Que loucura! Muita gente. Estava bom demais o carnaval. Maravilha, maravilha. Sexta-noite? Sexta-noite, o que tem sexta-noite? Tu não foi sexta-noite? Fui, vermelho e branco da ginástica, claro, também, animando lá. Bombou, muita gente também. E eu estou só aguardando agora o dia 20, o Carnaval de Novo Hamburgo, na pista 13, de eventos. É isso, né? Dia 13, Muamba. Dia 13 é Muamba. Não, mas a Muamba eu não curte? Consigo, não. Mas eu gosto daquela coisa descomprometida. Muamba eu não gosto. Eu prefiro em espécie. Tá bem, atualizando a informação, então, a Mangueira é a nova campeã. Tá aí! Parabéns pra Mangueira. Mangueira é a nova campeã. Eu tava torcendo pra Portela, mas enfim. Também ela Portela. Não, a Mangueira fez um lindo mas a Mangueira entrou bem na avenida, foi muito, deu um show. E a outra escola que eu tenho uma simpatia muito grande, que é a Estácio de Sá, infelizmente foi rebaixada. Contando a história. Estamos vendo agora aqui o placar aqui. Tá aí, primeira escola de samba do Rio de Janeiro, Estácio de Sá, né? Primeira escola de samba. Poxa vida. Malacho. Então tá, depois o já sabe quem subiu ou não? O Pérez Serrano subiu? Como é que foi isso? Trabalhou bastante, curtiu bastante também. Trabalhei bastante, curti bastante. Agora eu quero saber o seguinte, quando é que vão ser as férias e em quem eu vou votar nessas eleições? Porque eu vi vocês falando aqui. Antes de mais nada, quero mandar um beijo para a Karina, que está ali ainda no estúdio. Estou tomando o lugar dela aqui agora. A Karina, que sempre me deu força no jornal, quando eu trabalhava na Social, né, Karina? Sempre foi um apoio muito grande para a gente no Variedades, na Social. Para mim também. Tem que mandar esse abraço para ela, né? Sem falta. Muito importante. E tu não sabe quem tu vai votar, é isso? Eu não sei quem eu vou votar, mas o Gilney está do meu lado. Mas tu é palhaço. Palhaço gosta de política também? Palhaço vota também, até porque nós temos um palhaço lá, né? Agora, um representante, afinal de contas. Que é um bom do Tiririca? O tal do Tiririca lá. Quem sabe o Pirulito não vem aí, né? Se tem um palhaço lá, de repente tem um prefeito ou um vice-prefeito palhaço em Novo Hamburgo chamado Pirulito. O que tu acha, Gilney? Se a Mangueira chegou lá, o Pirulito pode chegar também. Então vamos que vamos, né? Maravilha. A política vai dominar muito os temas do ano, porque a gente precisa discutir na nossa cidade o futuro que a gente quer, né, Fernando? Com certeza. Mas as pessoas não estão prontas para discutir uma série de temas, né? A gente continua não abrindo mão do nosso carro, né? Cuidando do nosso lixo como a gente sempre cuidou. Com certeza. Mas ouvindo assim essa questão dos egos das pessoas que vocês estavam comentando aqui e tal,
Eu acho que realmente está na hora dos políticos, dessas pessoas que trabalham com a política, que fazem da política o seu trabalho, e alguns fazem muito bem o seu trabalho com a política. Infelizmente, a maioria não sabe, né? De olhar parar de olhar para o próprio umbigo, que nem o Dejaí estava comentando, o pessoal, e a gente olhar para um todo, olhar para a população que está tão carente, as pessoas, nós estamos tão carentes, mas eu estou de sangue doce, eu não sei, eu estou com uma esperança muito grande de que esse ano a gente vai votar certinho. Não que não se tenha votado certinho outras vezes. Exatamente. Eu realmente faço a leitura de que já se melhorou muito. Mas que aumente esse número de pessoas que votam certinho, que tem essa consciência de votar legal. A minha grande dúvida não é sobre isso. Eu quero que tu fale sobre a origem do palhaço. Eu ontem botei no meu Facebook que eu gosto muito do carnaval para descansar. Para mim, carnaval é isso. É estar com os amigos, estar com a família. O aniversário do meu irmão foi no domingo. Beijo, Diogo. Agora, me parece que as pessoas não entendem a cultura que tem por trás disso realmente. A forma como o palhaço se pinta hoje ainda é do Pierrot, né? Originada no personagem lá da Comédia dell'arte, né? Exatamente. Hoje quem assumiu mais essa linha, assim, que a gente pode dizer o palhaço mesmo, o palhaço do circo, ele é fantástico porque ele vem dessa linha. Do carnaval. Do carnaval, dessa geração, dessa linha, né, de pintar o rosto e tal. Por exemplo, eu acho muito bacana quando eu boto uma cartola, um óculos, boto o nariz, não pinto o rosto, boto uma roupa um pouquinho mais colorida e tal. Mais colorida, Fernando? Mais colorida. Chego na frente da criança e ela diz assim: "Ô palhaço, brinca comigo, não sei o quê. O palhaço faz isso." Então, hoje o que acontece que o palhaço, ele já tem palhaço de rosto limpo, muito palhaço de rosto limpo. E ele gosta, a criança gosta disso porque tu te aproxima mais. Diferentemente daquele palhaço que às vezes até não sabe se pintar direito, faz um rosto muito, muito triste, por exemplo. Tudo que tu faz embaixo dos olhos do palhaço é tristeza. E tu vê muitos palhaços com o olho pintado para baixo. Então, não funciona. A coisa tem que ser para cima, alto astral. Olha então, só. é só uma dica. Mais uma aula com o Luciano Rodenbusch aqui, né? Até porque a história do palhaço mal pintado é a história da courofobia. Dá o quê? Courofobia. Que isso, Courofobia. Que é as pessoas têm medo de palhaço. E tem gente que tem medo de palhaço. Então, Exato. e aí tu estava falando do palhaço, eu estava me lembrando do grande mestre, que é um dos melhores palhaços do mundo, que se chama Pat Adams. Que daí tem aquela história do filme, imortalizado por Robin Williams, que o filme, inclusive, ele foi execrado pelo Pat Adams verdadeiro. Ele não gostou do filme. Ele disse: aquilo ali é uma besteira feita por Hollywood. E aí o Pat Adams, num Roda Viva, um programa que é fantástico, vocês precisam assistir, está lá no YouTube, é só colocar Pat Adams no Roda Viva. E aí ele falando que ele foi na Rússia, e na Rússia diz que é uma dificuldade muito grande, pelo menos era na época, de se administrar analgésicos, que o governo não disponibiliza, assim. Então, tu vê muitas vezes criança sofrendo muito com dor, mas é uma dor assim lancinante e ela é constante. Então, não se administra a medicação para a criança, e o único momento que ameniza a dor é quando o palhaço está na frente dela. No caso, ele testemunhou isso, porque ele viajou pelo mundo inteiro. Então, ele é uma referência, essa história dos Foi uma quebra de paradigma, né? Exatamente. Os Doutores da Alegria, que é esse programa que existe. Então, assim, porque a gente vive numa sociedade hoje em dia que muito se fala, mas a gente não procura essas pessoas, né? Aí tu tem aquela máxima na Bíblia lá, dos órfãos, das viúvas, dos encarcerados, né? E aí muito pouco trabalho social se tem dentro de um presídio, por exemplo. Isso é uma coisa que eu estou fazendo, até uma autocrítica, né? Eu moro a 2 quadras do presídio, eu nunca entrei no presídio lá, sabe? E aí, às vezes, a vontade que eu tenho de ir lá e ver, e conviver, e lá fazer um show. Tinha uma época que dormia sempre lá? Não, eu quase dormia ali. Eu falei, foi um problema ali, mas já está resolvido, né?
Então, e da mesma forma, essas pessoas, as pessoas que estão, por exemplo, em lar da terceira idade, isso a gente faz muito, né? Isso assim, isso eu até posso fazer uma meia-culpa, eu vou sempre tocar. Tínhamos né? que fazer mais até. Fazer Hospitais, hospitais, terceira idade, sabe? pegar os alunos de teatro e levar para esses A igreja lugares. ocupa esse espaço nos hospitais, por exemplo. Né? Exatamente. Tem uma... Quando eu passei pela fase, eu já falei várias vezes aqui fase, né? Mas foi uma experiência tão gratificante que eu falo sempre. A gente fazia isso lá com os internos, né? Nós chegamos a criar grupos de teatro nas unidades, né? Para levar essa terapia, né, da arte, da cultura e o entretenimento, né, para aqueles adolescentes. Terapia social, né, Deja? Terapia social. Aqueles adolescentes que um dia tiveram um problema com a lei e estão lá, né, confinados. E a função do Estado, nesse caso, é ressocializá-los. E através da arte a gente também conseguiu alguns bons resultados. Eu tenho uma filha que se forma em teatro agora esse ano, na URGS, e ela, o personagem, a Tata Tonta, ela visita com outros colegas o Hospital de Câncer Infantil, fazem um trabalho lá. Os relatos que ela dá são relatos muito... E daí a gente fala Não conseguiria fazer isso. E de novo, Conseguem, eu diz que é não muito conseguiria. bom. O que tu lamenta é que Deve às ser vezes no pesado intervalo de demais 15 isso, dias ou 30, algumas crianças não estão mais Puxa lá. vida. Mas os E relatos aí são muito entra de bonitos. novo a questão da pintura do palhaço, né? Que nesses casos não é interessante para hospital e para terceira idade, digamos assim. Não, é o óculos engraçado, é o boné engraçado, é o nariz. O nariz do palhaço é aquele, né, desmanchou. A gente que trabalha com teatro, o nariz são os olhos, é o fundamental, né? Essa coisa do adereço, quem trabalha bem, o teu palhaço pirulito é assim, e quem trabalha muito bem isso é o Quinho. Né? Sim, Nazário. O Quinho Nazário. O Quinho há muitos anos. Sempre o adereço no rosto e pouca pintura, né? Mas aquela coisa para cima, da alegria, né? da cor. Chamar o Quinho para vir uma hora nesse programa aqui. Não, ele vai participar de um outro programa em março. Que Pô, já estou já está escalado, Mas é segredo ainda, não O dá para Dejair falar. está falando do programa dele a partir de março. Mas isso é um segredo ainda. Segredo. Isso é um dos segredos da nossa programação para o próximo ano, para este ano, né, para 2016. Eu quero ficar nessa fase que o Jonei estava falando das crianças. Me dói só de pensar em participar de uma coisa assim e de conviver com essas crianças nessa situação, sabendo que muitas delas, infelizmente, não vão conseguir superar esse momento de uma dor profunda, né, de uma enfermidade tão extrema. E a gente discutiu há 2 semanas atrás aqui a questão desse padrasto, né, que violentou essa criança, esse bebê aqui no Novo Hamburgo, e depois teria sido supostamente morto, enfim. E aí a gente vê mais uma barbaridade aqui pertinho da gente, aquelas cenas de filme que a gente acha que a gente só encontra em filme hollywoodiano, né? Nos piores filmes hollywoodianos, que eu nunca vi nenhum deles ser oscarizado com uma temática assim, mas que parece que faz parte da neurose americana, também faz parte da nossa neurose, né? Tu acompanhou essa questão de... agora que aconteceu anteontem, né? Em Capão da Canoa, tu viu que a pessoa foi presa. Teoricamente, tem mais uma pessoa envolvida, parece que estão avaliando isso também. Já tem fotos no Face do cara já com o olho inchado, não sei. Teria escorregado e caído na mão de um brigadiano, um policial civil. A casa dele foi queimada, né, também. A casa dele já foi detonada em função disso. Ele já é reincidente, já tem história desde 2002 de abuso, de agressão. Hoje o pessoal da Rádio Gaúcha, eu li na internet isso, estava atrás do juiz que liberou ele. 2 horas depois de ele ser pego a última vez. Da última vez, né, com o mesmo crime. Né, o mesmo tipo de crime, estupro de Mas aí eu te vulnerável. pergunto, Deja, e a reação do povo a isto, né? Uma casa incendiada, o Facebook, a gente só vê tragédia ali. Vão matar, tem que matar. Eu acho que em função tem da que cortar fragilidade, fora não sei o quê, tem que um monte de coisa. em função da fragilidade da nossa lei, né, faz com que as pessoas acabem indo procurar justiça com as próprias mãos, que eu acho Mas que isso não é uma bestialidade? é uma bestialidade. Eu acho que isso está errado. Né? O que nós temos que rever e os nossos legisladores têm que rever é a nossa legislação, né, para esses tipos de crimes, né? É uma legislação muito branda
que dá poder para o juiz liberar o cara 2 dias depois. Mas é branda. Né? Eu acho que é muito. Né? O cara estuprou uma criança de 4 anos e 2 dias depois está solto. Mas o juiz se apegou a alguma coisa. A lei que é fraca. A lei não é tão A fraca questão assim. é que não houve flagrante. Tem uma série de requisitos. O nosso doutor causídico aqui pode explicar melhor que eu. É sempre Mas será que a lei é branda? Não é Fernando? que a lei seja branda, é questão da produção de provas. Né? Está aprovado, mas está todo mundo falando. Mas o fazer juiz pode determinar 30 dias de prisão temporária, temporária para investigação, mas aí depois da temporária solta. É o que acontece. Não, ele pode perpetuar essa prisão se Não, ele tiver elementos depois de por mais 30 dias. sim. Ali foram 2 horas. Não. Sabe qual e é parece o que a meu lei não medo? pressupõe. Sabe qual é o meu ao que libera medo? em Não 2 fazendo a horas. defesa, né? Não estou fazendo a defesa, Sim, pelo sim, amor de Fernando, Deus. sabe qual é o meu medo? Isso, se continuar, vai chegar aonde? Nos juízes. Vai chegar neles também. Aí a coisa vai... Aí vão ter que começar a mudar as leis. Porque no momento que o juiz, embasado nas leis existentes e tal... Eu acho que os juízes é que devem se preocupar nessa mudança de leis e sugerir que a gente consiga fazer essas mudanças de lei. Não são só os nossos deputados, senadores e tal. Quem tem mais experiência nisso são os juízes. Então, talvez caiba a eles essa sugestão de, não, para aí um pouquinho. Aqui eu posso fazer coisa. Vamos mudar isso aqui, vamos sugerir as mudanças. Quem sabe não esteja nas mãos dos juízes isso. Ficando na questão na seara da segurança pública, 2 fatos muito tristes aí, né? O Deja, eu vi pelo Face dele hoje, que foram levados 4 ventiladores da Catedral São Luís Gonzaga. Tu ainda colocou ali, as missas vão ser mais quentes a partir de agora, né? Esse era o meu ponto final, mas então vamos falar agora. Roubaram os ventiladores da igreja. Já comenta junto essa questão de um monte de nota falsa no comércio. Tu ouviu isso em Campo Não, Bom? isso eu não vi. Campo Bom, uma enxurrada de notas falsas. Isso eu não vi. Mas na igreja de São Luís, no domingo, roubaram todos os ventiladores, parece que são mais que 4, e alguns vasos de flores que decoravam a igreja. Para levar 4 ventiladores daquele tamanho, ou os caras estavam com uma turma, ou uma Kombi, ou um caminhão que estacionou ali. E o mais estranho de tudo é que ninguém viu, né? A Guarda Municipal, não sei se estava cuidando do carnaval, que ainda não aconteceu. A Brigada Militar, não sei também onde é que andava. E a Catedral é num local nobre da cidade, ali no centro. Né? Qualquer movimentação estranha dá para perceber. Não viram. Né? Levaram os ventiladores da Catedral São Luís. Né? Na missa de ontem, as pessoas estavam se abanando, e aí o padre, então, interrompeu a celebração para explicar e pedir desculpas para os fiéis que estavam com calor, que os ventiladores tinham sido roubados. A que ponto chegou a segurança pública da nossa cidade? Que não é um problema só da nossa cidade, né? Diga-se de Da nossa passagem. cidade, Aliás, exatamente. é engraçado quando tu fala primeiro da Guarda Municipal, porque sempre foi a Brigada Militar, né? A gente está tão acostumado a uma Guarda Municipal eficiente que a gente cobra primeiro dela. Primeiro dela porque ela está Não ajudando. tem procuração para defender ninguém. Com o mas ela Marcão, tá ajudando, tá tudo certo. A gente vai para um breve intervalo e volta para o ponto final da nossa Estação Hamburgo de hoje, já já.